Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Jogatinas, um podcast criado entre amigos para conversa sobre videogames em geral, seja videogame retrô ou moderno. O foco do nosso podcast é falar sobre nossas experiências pessoais com videogames, com histórias e opiniões de cada um. No episódio de hoje, o assunto que a gente vai tratar aqui é sobre os jogos, gêneros ou franquias que a gente não gostava na infância, mas hoje a gente gosta. Eu sou o host, Fernando Lorenzon, e tenho como co-host o Billy, do canal Billy Channel. E os nossos convidados de hoje são o Carmelo Zócoli, o Laércio Nunes e o Samuel Oliveira. Que jogo, gênero de jogo ou qualquer coisa de videogame que vocês não gostavam na juventude e hoje em dia vocês curtem demais? Eu vou começar então, pode ser? Eu vou começar porque eu já tenho um na minha cabeça, que era o que me motivou até a bolar esse episódio. Que é o seguinte, cara, eu na minha infância, até a adolescência, eu não gostava daqueles jogos de FPS de PC, aquele jogo de FPS padrãozão, tipo Quake, Doom. Eu achava muito escuro, achava muito coisa de jogador PC gamer, sabe? Aquelas texturas medieval, aquelas coisas meio fantasmagórica, não sei o que, meio de monstro e coisa. Ah, cara, não tem nada a ver esse negócio. E hoje eu amo, cara. Eu acho o Quake. Esses dias eu peguei e joguei tudo, cara, os capítulos e tal. Comprei lá no Steam, instalei um monte de mods pra melhorar o gráfico e tal. Ainda o Quake 2, eu não consegui zerar, eu achei ele mais difícil. E eu já tinha jogado ele antigamente. Mas eu nunca gostei muito e hoje eu dou mais valor, cara. E existe aí um motivo, assim. Antigamente eu achava muito complicado, acho, jogar jogo em primeira pessoa. Jogar jogo de PC, porque a gente tá ali ainda no Super Nintendo, no PlayStation jogando. E depois eu tive o Nintendo 64. Você vê, o jogo de FPS que eu tive no Nintendo 64 era o GoldenEye, que é um jogo. É FPS, mas é um jogo assim meio de espionagem, meio stealth, que você tem uma tática toda diferente, né? E esses de primeira pessoa de PC, o Quake, o Doom, aí eles são muito. Tem uma vibe diferente. E hoje eu acho super divertido, cara. É um jogo assim que eu jogo pra me divertir, cara. O Doom, inclusive eu tava fazendo praticamente uma maratona. Eu zerei o 1, de novo, que eu já tinha jogado uma vez. Eu zerei o 2, pela primeira vez eu zerei o Doom 2. E eu tô adorando jogar, cara. Eu tô querendo pegar todos esses jogos que eu nunca joguei na época. Duke Nukem, o Quake, eu quero jogar o Quake, como é que é o nome? É o 4. Saiu o 3, mas o 3 era multiplayer. Esse não tenho que zerar, mas o 4 eu quero jogar e zerar, eu quero pegar todos esses jogos velho, cara. FPS, assim, e jogar, porque eles são legais demais. Eu acho, é um joguinho que você pega, coloca ali pra jogar, e hoje com esses mods que deixam eles mais bonitos, ou pelo menos melhor, assim, né? Joga com teclado e mouse, com tecnologia moderna, né? Eles não rodam mais daquele jeito antigo que nem o mouse você usava na época. Então é um gênero que eu aprendi a gostar com o tempo. Gostei, comecei a gostar da estética. É isso que eu ia te perguntar. O que fez você passar a gostar deles? Eu acho que foi a mudança de, tipo assim, de mentalidade de encarar eles. Antes eu via eles como um jogo simplesmente assim de terror, de labirinto. Hoje eu vejo como um jogo de ação. Eu acho que foi isso. É um jogo mais de exploração e ação. É uma visão diferente, eu acho. E antigamente eu via como um joguinho besta de terror, sei lá. E outra, também tem essa questão de ser em primeira pessoa. Eu tinha preconceito na época. Porque não é coisa. É o que eu falei, é coisa de PC gamer. Diferente do cara que cresce jogando jogo japonês. Que você vê tudo em terceira pessoa, animação, personagem. Vamos combinar, os personagens de joguinho japonês, todo cabelinho espetado, galanzinho, legalzinho, não é verdade? Aí você vai jogar o Doom, aí que você nem vê a cara do seu personagem ali. Os caras tudo brutamonte, tem uma estética diferente. Bem diferente, uma cultura diferente. O jogo de PC. Pode falar. O jogo de PC ele tem uma estética diferente. Ele tem uma. O meu primeiro PC ele era um 386. Nem lembro qual era a velocidade dele, acho que era 33 MHz, era uma coisa assim, 2 MB de RAM. E eu me diverti um monte com ele, porque assim, o primeiro jogo que eu joguei nele foi o Prince of Persia. E o segundo jogo foi o Wolfenstein.
Wolfenstein, assim, nossa, quando eu comecei, eu tinha só o primeiro capítulo que eles disponibilizavam por shareware, só o primeiro capítulo, e tu tinha que comprar os outros capítulos. E daí, assim, eu cheguei até o final, eu fui, assim, quando eu comecei a jogar o Wolfenstein, meu Deus, eu achei fantástico, assim, explorar, estar naquela masmorra, e enfrentando os carinha, descobrindo o segredo, sala secreta. Eu comecei a gostar desse tipo de jogo, assim, de explorar, de procurar, de encontrar coisa nova. E daí depois eu consegui ele completo, que eu acho que são 5 ou 6 capítulos do Wolfenstein. O primeiro, né, que ele é completo daí. E nossa, assim, eu adorei. E daí eu comecei na época assim, os jogos de PC, sei lá, nos anos 80, 90, você não tinha essa coisa assim, tipo, o jogo original. Todo jogo praticamente era pirata. E era engraçado que tinha as revistas da época, que tinha as lojas que você pegava assim, o cara botava lá propaganda na revista, tinha toda a relação de jogos. E daí, tipo, sei lá, Monkey Island. Ele bota lá, Secret of Monkey Island 2. Por que o 2? São 2 disquetes. Aí você comprava do cara, você pagava por disquete que ele te mandava. Nisso eu comprei um monte de jogos. Então, tipo, eu comprei o Corridor 7, que é também um FPS muito bacana de ficção científica, System Shock. Nossa, eu comecei a jogar muito. Eu joguei muito no PC antigo e joguei muito, não só FPS, né? Outros jogos também. Mas eu achava muito legal isso, assim, de você. Mas isso aí foi lá na época. Era lançamento dos jogos. Assim, é lançamento entre aspas, né? Porque assim, demorava muito para chegar aqui, né? Sim, mas tava ali naquela geração. Não tava assim tão atrasado, não tava a gente jogando PlayStation 2 hoje, por exemplo. Não, com certeza. O PC sempre esteve, eu acho que, tipo assim, eu vejo dessa forma, eu acho que o PC ele sempre teve umas 3 gerações assim, fácil, na frente do console. Só que eu acho que foi o Carmelo que citou, né, o fato de ser genérico. Quando a pessoa fala assim, eu gosto de jogo de PC, aí eu fico perguntando, será que ela realmente gosta, né? Porque o jogo de PC, cara, ele é muito genérico. Eu vejo dessa forma, assim, tipo, aquele jogo de caminhão lá, né? Eurotruck, né? Eurotruck, tipo assim, o jogo de PC eu acho que ele tem aquela cara ali, né? De uma coisa assim, diferenciada. Eu diria assim, o jogo de PC, ele tenta mais fazer umas coisas meio simulação, né? Tipo assim, o jogo de tiro não é um side-scroller lateral de você pular igual num videogame. Não, tem que ser em primeira pessoa porque o cara quer fazer um negócio virtual. Aí igual você falou, o Eurotruck, um jogo que você quer simular ser um caminhoneiro. Aí vai fazer um jogo de avião, um jogo que os comandos é tudo mais realista. Sempre no PC parece que os caras querem fazer um negócio mais realista, mais que atinge ali o limite da tecnologia. E isso é uma coisa que entra justamente no nosso assunto aí que eu tava falando. Quando eu era criança, eu achava difícil jogar esse tipo de jogo no geral, essas coisinhas. E hoje eu dou mais valor porque eu já conheço, já sei jogar. Antigamente, você é criança, o que você quer? Um Flight Simulator ou você quer o Star Fox para explodir os inimigos, sabe? Tem essa diferença, né? De cultura. Eu achava da hora o Doom. Eu achava muito diferenciado. Eu conseguia ver com outros olhos, só que eu demorei para ter PC, sabe? Uma coisa que eu fui já tinha começado a ter na página. Então não tive acesso a computador assim, de moleque. Mas quando eu via assim, os caras jogando, eu falava, nossa, é bem diferente isso aqui. Não é uma coisa que você via assim. A gente foi demorar a ver nos consoles, né? Eu tô gostando pra caramba dessa interação, só que a gente tá voltando lá pros PC gamers e tal. Na época, isso aí vai ser um tema de episódio aqui do podcast Jogatinas. Vocês podem ter certeza. A gente vai falar bastante sobre Lan House, Counter-Strike, aquele mod do Rio. Vai falar um monte de coisa da época. Mas hoje aqui a gente quer saber exatamente de vocês que jogo que vocês não gostavam
ou gênero de jogo e hoje gostam. Aproveitando a deixa aqui, qual que é o jogo ou o gênero que você não curtia e que hoje você curte? De RPG, tá ligado? Eu não curtia muito. Mas assim, era mais por causa da questão do inglês, e que até hoje eu não manjo muito. Mas hoje eu tipo, acho muito legal, assim. Eu gostaria até de pegar um jogo assim e tirar até o fim. Mas RPG seria, eu acho, um gênero aí que eu achava meio chato. Mas é porque, na verdade, é que eu não manjava. Mas é só por isso mesmo. E qual o título que você acha assim que seria o primeiro para você começar essa trajetória aí no RPG? O pessoal fala o Chrono Trigger, né? Chrono Trigger, não sei como é que se pronuncia o nome. Eu não joguei ele. O pessoal fala que é muito, muito bom. Porra, Billy, não jogou. Eu vou quicar o Billy aqui da conversa, peraí. De novo. Não, assim, eu nunca, quando fui moleque, eu nunca gostei muito de RPG. Eu sempre fui do jogo de plataforma e porradaria mesmo. Você quer me deixar feliz, você me dá um Street Fighter pra jogar, velho. Não tem erro. Então, os RPG ficava meio de lado pra mim mesmo. Por isso que eu não joguei o Chrono Trigger. E me disseram que, além de ser muito bom, ele é bastante difícil também, né? Então... Não, até completando ali, porque na verdade para mim é o mesmo do que o Lércio falou, eu também não gostava de RPG. Eu sempre tinha esse preconceito, porque assim, meu Deus do céu, lê muita coisa, fica lendo, era jogo chato, né, as revistas na época, nos 80, 90, elas meio que contribuíam com essa coisa o jogo com muito texto, com muita coisa. Eles davam muito mais destaque para jogos de ação, plataforma, assim, então o RPG ficava meio de canto. E o RPG foi uma coisa que hoje em dia é o meu gênero preferido, assim, eu adoro jogos de RPG. Caramba, que legal. Eu comecei assim, o meu primeiro jogo de RPG foi no Mega Drive, um jogo chamado Exile. Não é muito conhecido porque ele é um port de um jogo do PC Engine. E ele é um port bem assim, bem piorado, entre aspas, para o Mega Drive. Ele é um jogo do PC Engine CD, né? Inclusive ele tem dois, o Exile 1 e 2 no PC Engine CD. E no Mega ele é bem simples, bem diferente do PC Engine CD. E eu lembro que, assim, a primeira vez que eu fui jogar, assim, eu tava doente no final de semana, assim, eu tava muito ruim, assim, tava uma gripe forte, e o meu pai alugou pra mim esse jogo do nada, assim, peguei pra você jogar final de semana. Eu olhei, assim, uma capa legal, cara, a espada, isso, aquilo. Pensei, deve ser um jogo de ação, tipo Knights of the Round, ou coisa desse tipo. Estourei. Na época no fliperama era os fliperamas da cidade todos, a galera jogava o Knights of the Round. Todo fliperama da cidade tinha praticamente um. E eu peguei, fui jogar, botei, e daí começava aquela coisa, você vê o bonequinho de cima, conversando com a galera, meu Deus, RPG, que porra. Aí eu peguei e tirei, nem joguei. Aí no segundo dia eu tava assim, vou passar o final de semana inteiro com essa porra desse jogo. Vou jogar. Peguei, botei, apaguei todos os saves dele, que ele tinha um monte de save, comecei a jogar do zero. E eu já sabia um pouco de inglês, por causa do colégio, a gente tinha aula de inglês no colégio, e eu comecei a jogar, peguei o dicionáriozinho, comecei a traduzir, entender um pouco. Aí o que me cativou no jogo? A história dele. Quando eu comecei a jogar, eu comecei a pegar a história do jogo, porque assim, esse jogo até recomendo quem não conhece um dia pegar, jogar, ele é muito legal. Porque ele começa na Arábia, no nosso mundo, na nossa terra. Ele começa na Arábia, depois tu viaja no tempo, vai para a Grécia Antiga, tu encontra os filósofos na Grécia, Aristóteles, tudo. É muito louco a história do jogo. E isso que me cativou, porque eu sempre gostei de literatura. E daí isso que me pegou no jogo. Depois do Exile,
Aí eu comecei, final de semana, quando tinha alguma coisinha lá, procurava justo RPG. No PC, na mesma época, eu comecei a pegar joguinhos de... O pessoal chama de Adventure, né? Tipo Monkey Island, Indiana Jones, que também é jogo com bastante texto, e comecei a jogar esses jogos. Então eu tinha um pouco de preconceito, acho que com esse tipo de jogo, quando você tem que ler muito, você tem que, sabe, a coisa da leitura do inglês. E hoje não, hoje, engraçado que até eles me ajudaram bastante a aprender o inglês esses jogos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu fiz muito disso com filmes. Eu adorava filme legendado para aprender o inglês. Mesmo na época de DVD e tal, eu usava sempre em inglês, assistia uma vez em português, uma vez em inglês, com legenda, sem legenda e tal, ia invertendo para treinar bastante em relação a isso. Jogo, toda a parte de cultura assim é muito importante para aprendizado. Mas me fala aí, Carmelo, hoje, qual jogo de RPG que você jogou, mas que você queria ter jogado, que você nunca quis jogar lá atrás e que hoje você fala assim, pô, esse aqui eu tinha que ter jogado antes? Dragon Quest. Dragon Quest eu acho assim, cara, é uma... Porque assim, quando eu comecei a jogar os RPGs, foi bem nos anos 90. E anos depois começou a vir aquela febre do RPG de mesa. GURPS, AD&D, Vampiro. E daí nessa época eu comecei a me interessar pelo RPG. Hoje eu jogo, eu tenho um grupo de amigos que a gente se conhece desde os anos 90, a gente tá junto, jogando RPG. Toda terça-feira a gente se reúne na casa de alguém para jogar RPG. E o Dragon Quest, ele era um RPG do Nintendinho, depois do Super Nintendo, assim, ele ficou muito na época no Nintendo da Enix, né? E ele foi, acho que, um dos primeiros RPGs que a galera fez patch de tradução, porque acho que só os do Nintendinho saíram no Ocidente em inglês. Os do Super Nintendo nunca saíram. E daí eu lembro nessa época da internet a lenha, aquela internet modem discado, super lento, a galera começou a disponibilizar patch de tradução, daí eu fui atrás para como é que eu aplicava e para usar no emulador no computador, tudo. E, cara, eu joguei o Dragon Quest V, que acho que até saiu um anime, longa-metragem dele recentemente. Cara, que jogo bacana, assim, tu pega, porque o Dragon Quest, ele é... A história dele, cada um é independente, né? Tu não precisa ter jogado os outros para jogar, tu pode jogar qualquer um independente. Começar pelo 6, depois ir pro 4, pro 3, porque a história é única, né? Para cada um. Mas o Dragon Quest V, ele tem uma história tão legal, mexe com viagem no tempo, com família, coisa. Meu, que história foda, assim. Tu chega no final do jogo, tu tá quase chorando, assim, no final do jogo. A história dele. É muito bacana. Legal. E esse aí você teve a chance de jogar depois de velho já? Na época, Sim. Não? Não, na época não. Isso foi... Eu joguei ele no PC, né? Que eu aprendi como é que fazia pra fazer os patchzinhos de tradução, coisa e tal, pra aplicar nesse... Esses patches foram mais recentes, né? Acho que já foi anos 2000, provavelmente, que você jogou, né? Ou final de 98, 99. Foi final dos anos 90. Final dos anos 90, assim, que a galera começou a traduzir, assim, começou a disponibilizar. Meu, muito legal. Do RPG, assim, também, porque como ele é um jogo, assim, relativamente parado, ele pode ser bonito, né? Eu acho que ele exige pouco da máquina, pouco do console e pouco do PC também. Então fica aquele negócio de aquela coisa relativamente estática, né? Não é uma coisa que está movimentando, então você pode ter vários detalhes ali que não vai exigir muito do videogame, isso aí. Tipo, penso eu, né? Eu vejo dessa forma, assim, não é uma coisa que parece que tem muito dos jogos de RPG, parece meio um negócio de tabuleiro, assim, aquela coisa, então pode ser bem detalhadinho que não vai exigir tanto da máquina em si, né? Eu acho que os primeiros jogos de RPG, assim, eles eram até bem simples, não era nada muito elaborado. Mas eu lembro que com o tempo, até as revistas da época falavam bastante, quando saiu o Final Fantasy VI, o 3 nos Estados Unidos, eles destacavam muito o gráfico do jogo,
cenários, aquela parte da floresta, quando você encontra o trem fantasma, que tudo assim, nossa, olhava aquilo no Super Nintendo, tu achava um gráfico além do que tu jogava na época, assim, era incrível, né? Sim. Mas os primeiros eram bem simplesinhos mesmo, eles eram bem simples, bem normais, assim. Mas os dois Dragon Quest, os dois não, na verdade os 3 Dragon Quest que saiu pro Super Nintendo, os 3 já eram bem mais bonito mesmo. O Dragon Quest, aquele da Capcom lá, o Breath of Fire, eles eram bonitos mesmo. Foi o Final Fantasy que era meio feinho, né? Os caras demoraram pra atualizar os gráficos. Mas os outros da concorrência, era tudo mais bonito. O Final Fantasy o 6 que foi o mais bonito, eu acho que eu entendo. Até o 5 ele era também bem normalzinho, assim, bem simples o jogo. Já o Dragon Quest... do Nintendinho. Sim, com certeza. Isso mesmo. E o Dragon Quest, o 4, o 5 e o 6 do Super Nintendo já eram bonitos, né? Já tinha um gráfico bem atualizado. O próprio Chrono Trigger também era bem bonitinho quando você olhava assim. Sim. Não, na época foi eu acho que foi um cartucho maior, né, do que os outros. Foi aquele já um dos primeiros com 32 megabits, a ideia RPG foi um dos maiores. Bacana, é uma boa essa, viu? Essa dos RPGs mesmo. Na infância a gente não sabia jogar, né? A gente não aproveitava isso quando não pegava um piratão, né? Um pirata que não salva e tá tudo em japonês. Aí não tem como, né? Era o último jogo na locadora que eu ia. Assim, eu ia procurar ali todos aqueles da hora, de aventura, né? Acho que a aventura, não sei vocês, mas eu acho que era o que esvaziava primeiro nas prateleiras de locadora, assim, a aventura, corrida e luta. A briga de rua também. Não dava muita atenção nessas coisas. Eu particularmente não dei muita atenção nesse tipo de coisa. Hoje eu dou um pouco mais de valor, assim. E o Samuel tá quietinho até agora. Eu fiquei curioso para saber qual que é o jogo ou gênero que o Samuel não curtia de jeito nenhum quando era moleque e agora que é um homem feito, ele já teve o prazer de jogar e curte pra caramba. Conta pra nós, Samuel. Então, no caso, vocês falando muito de RPG, realmente é aquilo, é o choque de cultura. A gente que é ocidental é acostumado. Briga de rua, corrida, futebol, basquete, esporte em geral. Os orientais, né, o Japão, China, enfim, já são um pessoal bem diferente da gente. Então, na época a gente não tinha tanto a questão assim de gostar desse tipo de jogo. O Super Metroid é um jogo que na época eu aluguei, mas não me agradou tanto assim, né, que não tinha assim como saber o que fazer, né, como explorar tal. O Top Gear 2 eu cheguei até a jogar na época. O primeiro foi aquele arraso, todo mundo curtiu. O segundo já tem a questão, você tem que comprar um motor, você tem que comprar um aerofólio, você tem que ir incrementando o carro para ele poder competir em condições de vencer a corrida com os outros. E isso, às vezes, a gente, na época, naquela ânsia de jogar, acabava não reparando muito. Eu reparei isso no Rock'n'Roll Racing e de boa, que no Rock'n'Roll Racing, desde o começo ali, você tem um carro assim equivalente aos outros, mas no Top Gear 2, se você for comparar com o primeiro, você tem que ficar evoluindo muita coisa. Então, os jogos de RPG, eu tenho no Super Nintendo Mini aqui, que veio original de fábrica, o Secret of Mana, que eu acho muito louco demais. O Final Fantasy 3 também, tem Earthbound. Aí eu comecei a conhecer mais esse tipo de jogo. Eu já joguei Chrono Trigger também, não cheguei a zerar, mas achei um jogo assim incrível. Quem puder jogar, seja a versão traduzida, seja com inglês, enfim, acredito que vai se aventurar e conhecer mais e mais esse mundo, né, dos RPGs, que é um jogo que você tem que ter mais calma, você não pode ser um vida louca, que nem nos jogos da Sega, por exemplo, de Mega Drive, só arcade, só porradaria, chega a já acabar com tudo. No RPG não, você tem que analisar, vai em tal lugar, vai encontrar tal pessoa, ela vai explicar isso e aquilo. Você vai naquele lugar, conversa com a pessoa, depois a pessoa te manda para outro lugar. Então,
é uma pegada diferente. Não é uma pegada assim que a maioria das pessoas acaba curtindo, porque acha muito parado. E tanto que hoje em dia também o pessoal reclama muito, né? Tá certo que vai entrar mais na questão da qualidade, mas só um trechinho só. O pessoal reclama muito hoje em dia de jogo filme, que nem no PlayStation 4 e 5, por exemplo. Mas é uma pegada diferente. É uma pegada de história. E você se envolver com a história, eu acho muito interessante. As suas decisões mudarem o rumo do jogo, que nem o Chrono Trigger tem 13 ou 16 finais diferentes, não lembro. Isso dá uma dinâmica assim pro jogo muito interessante. Pô, sem dúvida alguma. Eu já tô quase indo jogar Chrono Trigger hoje, porque vocês estão falando tão bem desse jogo aí que tá dando motivação. Mas eu vou sair completamente do RPG. Quem acompanha meu dia a dia, vocês sabem que eu tenho terminado bastante jogos, porque eu fiquei aí 3, 4 anos sem videogame, então agora eu tô doido com o tal do Xbox Game Pass, né? Curtindo pra caramba. E, se tem um jogo ou uma série de jogos que eu não curtia de jeito nenhum, seja porque eu não tive PlayStation na época, então era na locadora, alguma coisa assim que eu conseguia jogar, ou porque era horrível, movimentação tanque. Aquilo ali não é coisa de Deus, velho. É muito ruim. Você gira e põe pra frente pra andar. Resident Evil. Que série linda, velhos. Que série linda. Vocês sabem, mas o público que tá ouvindo não sabe. O primeiro que eu joguei foi o Resident Evil 7. E é demais. Depois eu joguei o 8, voltei pro 1, já finalizei o 2, tô quase no final do terceiro e já tenho o 4, 5, 6 e o 0 comprados para finalizar. Então, assim, eu achei que a mudança de controles do jogo repaginou, reinventou o jogo completamente. E a remasterização, né, porque a qualidade do jogo a qualidade visual do jogo ficou muito maior, mas sem perder a essência. Mas a mudança de controle para mim foi o primordial. Foi o primordial para eu poder pensar em jogar o jogo. E tanto faz para mim se é em primeira ou terceira pessoa. Eu tenho preferência por terceira pessoa, mas jogar em primeira pessoa, como é o caso do Ethan lá do 7 e do 8, pra mim não tem problema nenhum. Agora eu quero saber, Fernando, me fala mais um, que você falou assim, vou começar por esse, mas tem mais coisa aqui. Cara, eu diria que é uma extensão desse aí do FPS que eu falei, que são os jogos de terror em geral, assim, jogo de... enfim, esse estilo suspense, terror e tal, é um estilo que eu também nunca gostei muito na minha infância, e admito que eu continuo não achando tantos jogos assim legais para jogar hoje, mas eu já tenho uma mente mais aberta para ver, e eu joguei um recentemente não, faz uns 3, 4 anos, que foi o Alien Isolation. Pô, cara, eu adorei aquele jogo, eu tô querendo até rejogar ele, instalar e jogar de novo. É muito difícil fazer isso com esse tipo de jogo. E é um jogo que, se eu fosse jogar algo parecido há uns 10 anos, 15 anos atrás, eu não teria vontade. Tanto é que eu não joguei Resident Evil também, cara. É uma série que ficou pra trás. E eu tô começando a ficar com vontade de jogar também por causa desses remakes que saíram recentemente. Então, aí o Resident Evil tá... Você não vai se arrepender nada, velho. Nada. Então. É jogão demais. O Alien Isolation, eu instalei ele, eu joguei, eu curti pra caramba, mas eu não consegui finalizar ele. Eu cheguei em algum momento lá que travou, eu falei, quer saber? Depois um dia eu volto e tal, eu tive que dar uma parada, mas jogão. Não, pra você ver, e eu tive a paciência de terminar, eu nunca teria, cara. Foi um jogo que me chamou a atenção e fez eu começar a ter vontade, cara, de
tentar de novo. Tô querendo jogar aí os Dead Space, vai sair aí uns remakes, né? Não sei se já saiu do primeiro, ainda vai sair. Eu tô meio de olho, assim, pra pegar. E é um tipo de jogo que talvez... O que me incomoda nos jogos, esses tipo Resident Evil, é você ficar gerenciando munição, coisa, sabe? Isso me irrita um pouco nos jogos. Mas eu não sei se eu ainda jogaria hoje por causa disso, mas a parte do terror era algo que eu não curtia, e hoje eu já tô começando a achar interessante, por causa eu não sei, cara, do clima. Eu acho que é uma coisa mais... Esse clima mais sério, assim, mais dark, ele sem ser besta, né? Sem ser exagerado, mas ele chama atenção, ele realmente é cativante, assim, né? Você chegou a conhecer o Outlast? Outlast, cara, eu acho que eu já ouvi falar, mas eu não cheguei a jogar. Tem o 1 e o 2. Meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você. Se você aguentar 10 minutos no jogo, você é macho, velho. Porque, mano do céu, você conhece, não conhece, Carmelo? Samuel, pode entrar aí na conversa, mano. Joguei o 1 e o 2. Eu, pessoalmente, não falando que o jogo é ruim, o jogo eu sei que ele é muito bom, mas não é o tipo de jogo pra mim. Eu não curto esse estilo assim que você é muito indefeso, sabe? Aquela coisa que você passa o jogo inteiro fugindo de alguém e você não tem que defender. Eu não curto muito esse estilo de jogo. Agora, eu gostei muito da atmosfera do jogo, gráfico, jogabilidade, tudo, achei muito legal. Mas o estilo eu não curto, assim. Faltou uma arma na mão do cara, né? Como? Desculpa? Faltou uma arma, alguma coisa que ele pudesse atingir o cara. Porque ele realmente assim, porque é todo furtivo. Você é indefeso demais, assim. Eu penso, meu Deus do céu, se eu tivesse numa situação daquela, na boa, eu meti os pés na cara do bicho, assim, no desespero. Tacava umas caixas no cara. Então, assim, eu acho o jogo muito legal, assim, graficamente, a história, eu cheguei a ver um gameplay incompleto do jogo, achei fantástico a história dele, tudo. Só que esse esquema de você ser indefeso, eu não curto. É uma coisa que eu não... Até hoje eu não gostei, não consigo gostar em jogos essas coisas, você ser indefeso demais, né? E você, Samuel? Fala aí do Outlast. Então, Outlast eu já cheguei a ver em vídeos do YouTube, o pessoal comentando, mas não cheguei a pegar para jogar. E realmente, o Carmelo comentou a respeito da questão da indefesa. Tem um jogo do Super Nintendo, se eu não me engano, que é o Clock Tower, que a menina vai fugindo de um cara lá que tem uma tesoura enorme lá e tal, e só tem que ficar fugindo o jogo inteiro. E realmente, isso eu acho que acaba a pessoa meio que desanimando um pouco, né? Porque você não tem como revidar nem nada. Então, acredito que fica um pouquinho assim, que nem vocês comentaram, jogos de primeira pessoa e tal. Eu cheguei a ver na época Doom, tanto de computador, enfim, em curso de informática que eu fiz, quanto Final Doom do PlayStation 1. Inclusive, tem uma história do Final Doom bem engraçada até, que eu comecei a jogar, aí fui indo, né, em primeira pessoa lá, investigando, vai daqui, vai dali, mata um monte de monstro, aí tá lá, você precisa da chave amarela. Tá bom, anda pra cima, anda pra baixo, investiga tudo, acha a chave amarela, abre a porta, vai indo, vai daqui, vai dali e tal, você precisa da chave azul. Lá vai o cara de novo atrás da chave azul e roda, acha. Aí chegou numa hora lá, você precisa da chave vermelha. Vai eu fazer tudo de novo, aí nem achei a chave vermelha, mas fiquei com uma raiva tão grande, falei, quer saber? Largar de mão disso aqui, que você joga um jogo de FPS, você quer meter o pé na porta, né? Você quer ir pra cima, agora você vai ficar toda hora se escondendo, assim, e toda hora atrás de chave, que nem esse comentário do Resident, da questão de gerenciar a munição. O que eu gosto de Resident, mas o que me incomoda um pouquinho, tem hora, é a questão de toda hora ficar indo e voltando. Isso daí é bom, você explora mais o jogo, tudo, mas é uma coisinha que acaba incomodando. Mesmo
O 2 Remake eu tenho aqui, eu curto pra caramba tudo, mas essas coisas, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Acaba sendo um pouquinho cansativa. Sei que na época do Play 1 fizeram isso pra tornar o jogo maior do que ele realmente é e tal. Mas enfim, é uma coisa assim que a pessoa acaba cansando, né? Não sei vocês, mas fórmula. Enfim. Não, é a fórmula do Doom antigo mesmo. É achar as chaves, é bem isso. Você pega a chave e avança. Daí tem o Doom 1, o 2, o Heretic e aquele Hexen, que até você falou no outro episódio lá do Nintendo 64. Eles seguem esse padrãozinho. A fase tem, né? É um labirinto gigante a fase. Então você tem duas coisas pra fazer. Você tem que matar os inimigos e tem que achando as chaves pra abrir a saída. É a estrutura mesmo do jogo. E fica cansativo mesmo, eu reconheço. Mas, cara, hoje eu tenho mais paciência pra resolver esse quebra-cabeça do que antigamente. Antigamente também eu não gostava. Hoje eu tô começando a gostar. Que é justamente essa ideia, né? De a gente começar a ver por outros olhos, né? E às vezes você não tá conseguindo resolver o quebra-cabeça, você não tá conseguindo achar. Cara, salva o jogo, sai, você volta no outro dia, você mata em 2 minutos. Foi exatamente isso que eu fiz em relação ao Alien Isolation. Aí deixa ali. Daqui a pouco eu volto, tá tudo certinho aí, a gente vê o que precisa fazer e resolve em 2 minutos. É exatamente o que eu penso. Eu lembrei de outro jogo aqui que eu não curtia nada praticamente na época, embora eu soubesse que era um baita de um jogão, eu não conseguia jogar ele. E era o Super Metroid de Super Nintendo. O que vocês têm para falar desse jogo? No meu caso, como eu comentei antes, né? Eu cheguei a alugar uma vez em locadora. É lógico, graficamente bonito e tal, só que na época a gente não entendia o conceito de exploração, de você pegar uma arma, você mata o inimigo lá, depois você volta, vem por outro canto. Então, eu até sempre procurei estudar inglês e aprendendo uma palavrinha aqui, outra ali, mas para jogar um jogo do nível do Metroid, todo em inglês, e entender na época, eu não tinha esse gabarito. Então, a gente não demorou para se adaptar. O que acho que fez a gente gostar mais desse gênero foi o Castlevania Symphony of the Night, né? Que hoje em dia tem um gênero Metroidvania, que mais exploração e tal, mas o Castlevania tem mais ação. Então, acho que a partir dali começou o público em geral a dar um outro olhar assim para a franquia Metroid, né? Que é ótima tudo, mas devido a ter mais elementos de ação no Castlevania, também deve ter puxado mais gente para esse gênero. Vocês estão querendo que o Fernando me quique mesmo daqui, né? Você vai dizer que você não jogou Metroid ou Castlevania? Symphony of the Night. Não joguei nada na época. Nossa! Não, eu só fui jogar bem depois. Estão esperando o que pra banir ele? Meu Deus do céu. Tira ele daqui. Pessoal, valeu. Durei 2 episódios aqui no podcast porque não tenho gabarito pra isso, não. Mas eu tenho um monte de jogo que eu não joguei, cara. Igual lá no episódio passado, Billy. Você falando, não conheço uma pessoa que teve um PlayStation 2 e não jogou God of War. E eu não joguei God of War até hoje, nenhum deles. Cada um tem seus pecados, né? Esse aí é o meu terceiro jogo. É o meu terceiro jogo de hoje. Era um que eu nunca tinha jogado. Pode falar, Carmelo. Vai lá. O Metroid eu acho interessante, porque assim, eu joguei o Metroid bem depois, assim, da época que ele foi lançado. Joguei no Super Nintendo mesmo, e eu já comecei lá atrás a gostar de jogo de RPG, eu comecei a gostar de jogo de explorar, de procurar, de encontrar coisas. E o Metroid, o Metroid do Super Nintendo, eu adoro ele, porque ele realmente tem esse começo bem lento, bem devagar, sem ação, mas porque ele vai te ensinando as mecânicas do jogo sem ter um tutorial chato como tem hoje em dia. Que tem jogos hoje em dia que o tutorial dele assume que você é um retardado. Ele te pega pela mão. 20 minutos, né? Exatamente, meu Deus. Tem alguns tutoriais em jogos hoje que parece que, meu Deus do céu, essa pessoa nunca jogou pegou um controle na vida. Vamos ensinar ela
desde o comecinho tem que apertar. Ah, tá louco? E o Metroid não. Ele vai te ensinando as coisas de uma maneira, sabe, bem natural, assim. Você vai aprendendo as mecânicas do jogo conforme tu vai jogando. Eu acho muito legal isso no Metroid. Outro jogo que usa muito isso é o Half-Life 2 também. Que as mecânicas dele tu vai aprendendo conforme tu vai jogando, sem precisar de tutorial, só vendo o mundo e vendo as coisas que vão acontecendo. Metroid, pra mim, assim, voltando ao assunto, o Metroid eu acho fantástico. Eu adoro o Metroid do Super Nintendo, o Metroid do Game Boy, os dois do Game Boy Advance, o Fusion e o Zero Mission, pra mim são fantásticos, são assim, em especial o Zero Mission, é o que eu mais gosto, assim, acho do Game Boy Advance, mais que o Fusion. Eu acho incrível aquele jogo. Cara, a franquia Metroid, meu Deus do céu. Pra mim, eu tenho o Super Metroid do Super Nintendo como o jogo, assim, definitivo, sabe? Se tivesse que ter um jogo pra você dizer, ó, qual que é o jogo perfeito? E eu sei que o Super Metroid não é perfeito hoje, a gente consegue jogar e ver os probleminhas, tal, o que vai acontecer mesmo, não tem jeito. Mas, cara, é um jogo muito bem feitinho, né? Essa parte de ir explorando o mapa e abrindo, e você vai jogando, ele vai se abrindo de uma forma muito natural. Você pega até os próprios Metroids que saíram depois, o próprio Fusion, você vê direitinho que parece que é feito mais tudo dentro de umas caixinhas, né? Não tem aquele cenário orgânico que se abre. Não, você vai no setor 1, depois tem que ir no setor 2, depois tem que ir no 3, aí volta para um... Né? E o Super Metroid é orgânico, é uma coisa que você não percebe que você foi do ponto A do ponto B. Parece que é uma coisa só que tá crescendo, que você tá jogando e tá se expandindo. É muito natural, assim, os caras conseguiram achar um ponto de equilíbrio muito bacana, cara, de exploração e avançar sem você ficar tão perdido. É uma aula, né, de game design, assim. E na época a gente achava ruim porque não sabia jogar, né? A gente preferia Mega Man. Eu prefiro Mega Man porque atira igual no Metroid, mas é mais legal. Você vê, né? E é muito mais difícil, inclusive. Muito mais difícil. A única coisa que eu ficava bravo no Mega Man é que você caía num buraco e morria. Fala, pô, que sacanagem. No Super Metroid você cai num buraco e você não morre, né? Eu ficava bravo. Você vai caindo. E aí, Laércio, o que você tem pra falar pra gente de Metroid? O Metroid é, cara, maravilhoso. Eu acho uma série sensacional, assim. Um tempo atrás eu zerei. Vocês estão falando aí dos jogos que a gente não jogou no passado. E o Metroid é um deles, né? É um jogo que, sei lá, acho que quando a gente é criança não é uma coisa muito atrativa, né? Até início de adolescência também vai preferir mais aquele jogo fluido. Que nem o Fernando citou aí, o Mega Man, que é um negócio de... side-scroll que chama? Um estilo assim, mais tela fluida, né? Só ir pra frente, só seguir jogando. E aí quando eu joguei, cara, uns tempo atrás, que eu peguei pra zerar, acho que foi você que zerou também, não foi o Billy? Ou foi o Marcos? Também, os dois. Olha, que jogo, mano, que jogo fantástico, cara, fantástico. E assim, foi melhor ainda, porque eu tive muito mais contato com o Metroid Prime, que eu também adoro, e ainda não zerei, eu tenho o Metroid Prime original, é o jogo que veio eu tenho o GameCube versão, não diria especial, mas é uma versão que ele veio com o jogo original do Metroid Prime. E eu ainda não zerei, né? Eu tenho o jogo e não zerei ainda, né? Porque é um jogo assim... E aí quando eu joguei o do Super Nintendo, você vê assim que os caras quando fizeram o Metroid Prime, eles fizeram muito detalhado, assim, fazendo alusão ao Super Metroid. É aquela coisa de você ir lá numa parte do jogo, pegar um item que só vai abrir aquela porta quando ele ter determinado o item, você pegar um super pulo, pegar a bolinha, tudo isso aí, falei, caramba, cara, saiu tudo daqui, os caras... E ficou muito bem feito no Metroid Prime. E esse é um jogo que eu não dei muita atenção também, quando eu era mais novo. Mas hoje, eu jogando assim, eu acho muito louco. É bom demais. E agora eu vou jogar outra pra cima aí. God of War. God of War, seja porque eu nunca tive PlayStation na época, tive assim, pouquíssimo tempo. Eu
pegava e já jogava pra frente. E por achar o jogo assim, pô, mano, é legal, bonito, mas tipo, não chamava atenção. Hoje em dia, eu peguei pra jogar, eu joguei o 1, fiz final, peguei o 2, fiz final, peguei o 3 e fiz final, e comecei a jogar os do PSP, de tanto que eu curti. A história é muito bem feita, os gráficos dele, meu, você tá de brincadeira. É assim, são uma das coisas mais lindas. E se você parar pra analisar, ele é antigo o jogo. Ele tem quase 20 anos. Não, 15 anos. O God of War. É 2005, então tem 16. 15, 16 anos, meu. É tempo pra caramba se a gente for pensar tecnologicamente assim. E é muito bem feito. Tudo bem que tem a parte tecnológica de ser uma mídia em CD, que dava para guardar vídeo e o caramba 4. Mas, meu, mesmo assim, a jogabilidade dele é muito bacana. Os efeitos de luzes dele. E é uma das franquias que hoje eu sou fãzaço. É Metroid, Resident Evil e God of War. 3 que na infância eu não dava nada. O Resident Evil é um pra mim. Mesma coisa com a questão da jogabilidade tanque. Cara, aquilo ali pra mim era assim. Era uma coisa que não entrava na minha cabeça, sabe? Você ficar indo pra trás, pra frente. Era esquisito, eu achava muito esquisito. Depois, cara, uns tempo atrás, não tem muito tempo que eu comecei a jogar Resident Evil, eu falei, caramba, é um negócio muito envolvente. Mas eu não sei se eu tivesse jogado naquela época, se eu tinha gostado. Eu acho que eu não tinha gostado. Eu fui só depois de velho que eu fui gostar. Resident Evil é um também. Eu acho que o Resident Evil, pra mim, o pecado dele foi a mecânica de movimentação do personagem antigamente. Hoje ele tá com a jogabilidade perfeita pra mim. Perfeita. E se você for analisar, era os mesmos controles. Era analógico aqui, bonitinho, sabe? Por que já não foi implementado, né? Não sei as limitações técnicas, os detalhes da época, mas teria sido melhor ainda. Às vezes, na época, eles pensam que, sei lá, é que nem o Metroid do Super Nintendo. Esses tempos eu vi um canal que eu acompanho, de uma guria do Canadá. Ela, a primeira vez que ela jogou o Super Metroid do Super Nintendo, elogiou o jogo, um monte, falou do super bem do jogo, mas reclamou dos controles, porque ela, por que eu tenho que ficar apertando o Select para selecionar a arma que eu tenho? Por que não pode ser no L e no R? Porra, sei lá, não pensaram na época, mas funciona, dá certo, assim. Eu acho que a mecânica do tanque, eu entendo a reclamação da galera, assim, a respeito de que realmente ele é lento, mas para a época, se tu for ver, era Resident Evil, Dino Crisis, até depois jogos no Play 2, no Dreamcast usava essa mecânica. Para a época eles achavam que era o ideal, era o correto. E bem depois que começou a se usar a questão do analógico, de uma movimentação mais livre. Eu penso muito assim, quando eu vou jogar um jogo antigo, eu tento assim me livrar de preconceito de mecânica moderna, e, pô, hoje em dia eu aperto um botão para fazer. Eu penso no jogo na época, assim. Tem muito jogo hoje em dia que tu vai ver Resident Evil Remake, pô, ficou muito melhor de jogar do que o Resident Evil original. Agora, o original tem seus méritos. Eu acho que talvez para a época era o ideal, era o que eles imaginavam correto naquela época, né? Carmelo, meu, mérito total para os caras. Foi uma baita de uma revolução. Mas sim, o detalhe para mim, pessoalmente, foi a jogada, a jogabilidade. Se eles tivessem feito o remaster, o remake, sei lá o que, com a mesma jogabilidade, eu não teria jogado hoje. Para mim, é crucial. Foi essa mudança
que fez eu conseguir desfrutar do jogo. Não é o gráfico em si. O quadradinho feinho lá do PlayStation era bacana, velho. Isso eu consigo entender pra época, mas a jogabilidade era muito estranha. Você chegou a jogar jogou o remake do 2, né, Fernando? Todos. O 1, o 2, o 3. Tudo que tem remake está instalado aqui. Remake do 1 é tanque ainda, né, acho. Não é, não. É livre. Faz tempo que eu não joguei, faz tempo que eu joguei, eu não lembro direito. Ele tem a opção de você escolher se você quer a jogabilidade clássica ou a nova. Eles chamam de original e atual, alguma coisa assim. Faz tempo que eu joguei, mas eu não lembrava. Eu acho que eu joguei com o original. Acho que eu joguei o remake com a jogabilidade do tanque na época que eu joguei ele. Aham. Mas aí você não lembrava fala que tinha o quê dele? No PC? Eu joguei no Xbox. Então, uma coisa da jogabilidade tanque é porque o primeiro controle do PlayStation, ele não tinha os analógicos, não tinha o sistema DualShock. Porque saiu o controle do PlayStation 1 original, ele é praticamente uma réplica do Super Nintendo. Tanto a posição do X, bolinha, quadrado, triângulo, fazer referência BA, X, Y, ter o LR, que no caso foi duplicado 2L e 2R, e o direcional digital. A Sony, ela só lançou o controle DualShock depois que a Nintendo implementou o controle do 64 com aquele esqueminha do botão C para câmera. Aí a Sony pegou aquela ideia, melhorou, deixou um analógico para movimentação e outro para câmera. Aí que foi dar uma maior liberdade para poder o pessoal jogar. Mas a jogabilidade tanque, acredito que foi o que eles conseguiram desenvolver ali na época. Lércio, pode falar. Não, deixa o Lércio também comentar. Não, mas é que essa observação eu preciso fazer. Porque no primeiro episódio a gente falou que estava na cara que o Fernando gostava de Star Fox. E para vocês que são aqui os nossos ouvintes do podcast Jogatinas, eu preciso explicar para vocês. Esse vídeo, esse áudio é gravado no Telegram, aqui no chat de vídeo, e o usuário do Fernando é simplesmente assim, o avatar dele, aquele lobinho, aquela raposa do Star Fox. Então, assim, tá literalmente na cara qual que é o jogo preferido dele. Fica aí a explicação para vocês. E agora o Lércio volta a falar aí do Resident Evil, é isso? Não, o Samuel já matou a charada, né? Ele já fez o comentário aí que eu iria fazer. Eu acho que a questão da jogabilidade tanque, Billy, era eu acredito, esse é um palpite, né? Não tenho informação precisa, mas para mim é quase certeza que era devido à limitação do controle do Play 1. Entendeu? Então, assim, eles meio que tiraram ali água de pedra para poder fazer com aquele controle, né? Lançar o jogo com aquilo que eles tinham. E aí ficou naquilo. Só que você comentou você falou que tinha a opção de ter duas escolhas de controle. Eu joguei uns tempo atrás, eu estava jogando a versão do GameCube, né? Que acho que na verdade foi o primeiro remake. Eu acho que foi. Se não me engano, foi o primeiro remake do Resident Evil 1. Ficou muito bem feito. O Resident Evil 1, né? O remake do 1. E eles aproveitaram, acho que a mesma engine para fazer aquele Resident Evil 0, não foi 4, isso? Ou estavam fazendo? Não, mas eles estavam fazendo o 0. Eu não sei se saiu ou não saiu. Agora eu não lembro. Eu sei que tem pro Xbox, que eu comprei ele. Então. Do GameCube eu não sei se saiu. Do GameCube tem 0 também. Isso, então foi isso. Eu acho que eles usaram a mesma engine para fazer esse remake, foi alguma coisa assim mesmo. E só para lembrar, o Resident Evil 2, ele teve uma versão que foi relançada no PS1, já tipo o DualShock Version, alguma coisa assim, já teve uma que melhorava um pouco os controles. Então realmente era por limitação mesmo, igual vocês falaram, não tinha os analógicos, daí essa movimentação por tanque era o que dava para fazer, para você ter uma movimentação meio analógica, né? Você apontar para onde você vai. Eu acho que era por causa disso mesmo. Então, fica aqui em público meu pedido de desculpas ao Resident Evil por ter demorado mais de 20 anos para jogar vocês.
por preconceito meu. Eu continuo sem jogar. Então peço desculpa por ficar 30, quantos anos? Quando que saiu o primeiro? 96? Preciso fazer um cálculo aqui, já faz uns 20 cacetadas que eu nunca joguei. Um dia eu vou jogar. Não, pega. Sério mesmo, você gosta de jogo. Você tava falando que gosta, né, de Quake e tal, que é mais terceira pessoa. Primeira pessoa, desculpa. Um dia eu vou pegar o 4, sabe? Ou o 7, alguma coisa meio moderninha. Não, esquece o 4. O 4 assim? É péssima a movimentação deles, mano. Não, mas eu digo porque por ser um jogo que pessoas que não jogavam Resident Evil gostaram, porque justamente por ele ter mudado, né? Aquela visão em cima do ombro e tal. Não, é isso que eu ia te falar. Eu sugiro que você faça como eu fiz. Começa no 7. Que ele é primeira pessoa e a movimentação ela é do jeito que a gente conhece. Beleza. Naturalmente, vamos dizer assim. Você põe para frente aqui, você põe para os lados, né? No analógico esquerdo. E no lado direito aqui você muda a câmera, né? O ângulo da visão e tal. Então... Entendi. É a primeira introdução, eu acho que tem que ser essa aí sua, mano. Porque se você for no 4 ali, ó, eu vou te falar. Eu achei péssima a movimentação. O controle do personagem muito ruim. Vocês outros aqui, vocês jogaram todos? Vocês conhecem o 4? O que vocês acharam dele? Só um detalhezinho, só pra não sair Vai lá. do vídeo aí. O pessoal fala do 7, né? Engraçado que a diferença de gosto, né? Muita gente considera o 7 meio que assim não vou dizer uma blasfêmia, né? Mas assim, o pessoal mais purista do Resident Evil não gosta do 7. Pelo que eu já ouvi falar, justamente por essa questão aí da câmera e da jogabilidade. O pessoal mais purista mesmo, eles gostam até ali até 1, 2 e 3 e alguns do 4, mas o 7 o pessoal aí que é fãzaço do Resident meio que abomina o 7, né? Injustamente. É verdade. Falar que é um bom jogo. Não, e é totalmente diferente, né? E o protagonista não é Leon, não é Claire, não é Jill, não é Claire, né? Então o pessoal deve ficar doido mesmo. Quem acompanhou isso aí desde moleque, é tipo você falar pra mim que você vai fazer o Street Fighter e tirar o Ryu, tá ligado? Exatamente. Eu vou aproveitar o gancho agora, então. Vamos parar de falar dessa série ruim aí, que é Resident Evil. Vamos parar de falar desse troço. Aí vamos puxar uma outra aí. Tô brincando, tá, gente? É só porque eu não gosto de Resident Evil. Eu vou falar de outra série ruim. É um jogo que eu não gostava muito. Esse não é que eu odiava, mas eu aprendi a gostar mais com o tempo, Billy. E esse vai te atingir no coração, hein, Billy? É o Street Fighter, cara. Sério? Quando eu era mais novo, óbvio, a gente jogava jogo de luta no fliperama, tá? Era legal, então a gente jogava Street Fighter. Mas jogava também o Mortal Kombat, jogava, sei lá, Fatal Fury, o que aparecesse a gente jogava. Porque isso vai virar um bordão, você vai ver, Billy. Daqui 10 episódios eu vou tatuar isso daí. É porque a gente jogava de tudo. Vai ser meu bordão, porque eu vou falar sempre isso. A gente jogava de tudo, velho. A gente jogava qualquer porcaria antigamente, porque a gente queria... Cara, eu falei, a galera jogava RPG em japonês, sem bateria pra salvar, porque a gente jogava de tudo, a gente era curioso. Mas com o tempo, eu comecei a não gostar muito do Street Fighter. Sabe por quê, cara? Porque eu comecei a jogar o The King of Fighters e eu sentia falta no Street Fighter 2 e no Alpha, as esquivinhas. Eu sentia falta dos personagens mais legais, sabe? Os personagens mais... divertido, igual no The King of Fighters. No The King of Fighters você, sei lá, se identifica, né? O cara é um estudante, o cara é um policial ali, o cara é tem esse estilo mais anime, que a gente o cara é um demônio possuído. E daí você vai pro Street Fighter, o cara é um gordo, lutador de sumô, o outro é um, sabe, o outro é um cara que estica os braços. Você concorda que, tipo assim, não tem como você olhar pro Dalsin e falar, caralho, esse Dalsin é meu... Assim, é meu ídolo. Você olhar pro Vega. O Vega é muito legal. Não é uns personagens meio besta. Agora no The King of Fighters, o Rugal. O Rugal é muito massa. Concorda? Eu vi o The King of Fighters 94.
Que tem, eu esqueci o nome do personagem, aquele cara que é um jogador de basquete, que a magia dele o Ed, não acaba a bola, tá ligado? Esse cara é Heavy, tem um Heavy D. Caramba, isso aqui é diferenciado. Bruce, Woody e Heavy D. O Bruce era o jogador de futebol. Eu acho que era o Heavy D, o de basquete. É engraçado que a gente pode a gente pode resolver isso abrindo o Google, né? E a gente fica tentando chutar, né? Ah, mas deixa nós, mano. Não, mas de boa, eu concordo. E você concorda, Laércio, que era bem diferente de você pegar no Street Fighter um personagem todo deformado, né? Nossa, é um jogador de basquete. Uma coisa que você se relaciona, que você vê e fala, não, isso aqui pode ser pode ser um cara normal. Eu adoro Street Fighter, mas assim, meu coração é dividido, mas eu acho que ele tende um pouco mais pro The King of Fighters, no meu caso, né? Um gosto pessoal. Porque, cara, especial, esquiva. É o Lucky. É o Lucky Glauber. Encher o power, tá ligado? Nossa, isso, ali pra mim, queimava o especial lá, o power, fazia os especiais, Então, e isso me cativou, cara, no The King of Fighters. Aí quando eu ia jogar o Street Fighter, eu sentia falta. Falou, pô, mas cadê a esquiva? Eu só tenho que ir andando pra frente? Sabe? Pra levar uma porrada na cara? Pra mim não fazia sentido. Pô, no The King of Fighters eu ia correndo, o cara ia dar um soco, esquivava, pegava o cara, já dava uma agarrão. Costas. Cara. Aí você volta pro Street Fighter, o Ryu dando aquele passinho, parece que ele tá dançando uma lambadinha, dando aquele passinho. Não, sabe, eu achava estranho. Mas eu admito que hoje eu gosto mais. Olha só que engraçado, aí inverteu de uns anos pra cá. Uns 10 anos pra cá, comecei a gostar mais do Street Fighter do que do The King of Fighters. Por quê? Porque eu comecei a perceber que está ficando negócio... velho. Também. Mas olha só que interessante, Billy. Você que gosta de jogos de luta, você vai saber dizer isso direitinho. O Street Fighter, por ele não ter esquiva, por ele não ter... Mesmo depois ele teve, lá no Street Fighter 3 eles introduziram a esquiva, aí no 4 ele tem, e no 5 ele tem, já tem um monte de movimentos. Mas ele fica menos frenético e eu acho que ele fica um pouco mais, tipo assim, um pouco mais, tipo um simulador, um jogo mais realista. Você tem que tomar mais cuidado, você tem que jogar com estratégia. E o The King of Fighters é meio porra louca, você sai correndo, pula, esquiva, pula, corre, bate, pula e dá golpe especial e cancela especial. Fica parecendo quase aqueles Marvel vs Capcom, quase, não é igual. E o Street Fighter é pé no chão, literalmente e figurativamente pé no chão, um jogo de luta equilibrado. Não, o cara vai dar um Hadouken, eu vou defender e vou contra-atacar, porque a guarda vai ficar aberta. O cara vai fazer o Tatsumaki, vou dar um Shoryuken, porque o Shoryuken cancela, sei lá, você tem que pensar estrategicamente. No The King of Fighters, o cara vai dar um super especial Big Power lá, esquiva, pronto, acabou, não tem tática. E todo mundo esquiva igual, todo mundo pula igual, todo mundo faz a mesma coisa no Street Fighter. E no Street Fighter, cada golpe dos personagens tem uma mecânica própria. Tipo assim, por exemplo, o helicóptero do Ryu e do Ken passa por Fireball. É uma tática que você tem. É uma esquiva embutida num golpe, se você souber usar. Entendeu? O facão do Guile também, se eu não me engano, ele passa por Fireball. E tem Fireball que consegue cancelar outras coisas. Então é meio que um pedra, papel, tesoura entre os personagens. E quando você começa a perceber que é mais profundo e um pouco mais menos maluco, vamos dizer, mais pé no chão, você começa a gostar mais. E então nesses últimos 10 anos começou a inverter. Comecei a gostar mais do Street Fighter do que do The King of Fighters. E hoje eu sinto falta no The King of Fighters de ter essa luta mais pé no chão e menos maluca, cheia de barra e golpe especial e cancela e super e mega power, e o parceiro você chama, ele dá um especial duplo, começa a ficar uma maluquice que eu acho que começa a sair do propósito. Eu acho que você degusta mais quando você tá jogando o Street Fighter. Você consegue ver os detalhes. Eu não lembro com quem que eu tava falando, se foi com vocês, sobre o Michael Bay. Velho, o cara é um baita diretor de filme, mas eu detesto os filmes dele. Tipo, Transformers é só um negócio que gira pra tudo que é lado e tal, não sei o que, você não consegue entender o que tá acontecendo na tela. Entende o que o robô tá fazendo, você não consegue entender
O que ele fez? Seu robô deu um soco? Eles estão se quebrando, tá, mas o que eles fizeram? Tipo, é isso. O Street Fighter, eu considero que é tipo o Grande Dragão Branco. Olha isso. Agora eu fui longe. Meu Deus. Caramba, agora eu tô hein? O Grande Dragão. Não, que é? O Billy você cena lá do cara quando o japonês joga o negócio no olho do Van Damme. Não, porque é mais ou menos aquilo. Karate Kid, então, vamos sair do Dragão Branco, porque o Dragão Branco foi a inspiração de Johnny Cage, né? Então deixa pra lá que é outra franquia. Mas o Karate Kid, você vê os golpes acontecendo, a luta rolando real mesmo. E o Street Fighter, ele tem muito disso, até hoje. Quando você vai fazer um baita combo, você consegue ver todas as movimentações acontecendo. Você não vê um monte de raio na frente só e só tá ouvindo o barulho do que tá acontecendo por trás, o negócio de tão rápido que é. Eu considero isso mesmo, viu, Fernando? E joguei muito. Todos os jogos de luta que eu pude jogar, eu joguei. Dos maravilhosos até os péssimos, até os trecheira total mesmo, eu joguei. Tudo que você pode imaginar. E The King of Fighters, ele tinha o diferencial dele, que era a quantidade de personagens. Isso aí já começou arrebentando. Aí o esquema de trio, só que ainda era trio fixo. Pô, mas eu posso jogar com 3 personagens numa ficha só? Pode. O pessoal começou a curtir essa ideia. Então, para quem não sabia jogar tão bem o Street Fighter, você ter a chance de você jogar com 3 personagens, de você poder fazer uma volta mais facilmente e tal, isso atraiu um pouco de público. Mas ao mesmo tempo, era um jogo velho. Eu só não concordo com uma coisa, que você fala assim, que ele é menos estratégico. Eu acho que os dois são muito estratégicos, muito. Sim. Principalmente por causa do dano que você consegue colocar no oponente, né, meu? No King 94, você tá doido, irmão. Tinha aquele ninjinha lá, nem lembro o nome dele, ele só apareceu no 94 e 95, eu acho. Mano, ele dava uma sequência que você olhava e falava assim, tá bom, e aí, agora eu posso? Tipo, era muita barra que você perdia. Esse é o problema, Billy. Isso não é ser estratégico, é um jogo desbalanceado. Diga, não pode falar, velho. Porque eu acho que pra todo mundo, né, que jogou muito Street Fighter, geralmente ou o cara deixava o melhor jogador dele por último, ou no meio, né? O cara meio colocava aquele, não, esse aqui eu mando bem, mas eu vou deixar ele pra queimar ele primeiro, tá ligado? Eu não sei, eu acho que no geral era assim, eu coloco o primeirão ali pra queimar ele, esse aqui pra tentar, né? Então assim, você tinha que meio que conhecer o seu adversário e falar assim, não, vamos ver o que ele... Aí, às vezes você ficava até enrolando ali pra escolher qual que você quer colocar no meio, o seu melhor por último, o seu melhor no meio ali. E ficava até aquela encruzilhada ali, cara, o cara não escolhe logo aí, né? Meio que você já conhece. Não, o cara manda bem com o Robert, o cara manda bem com o Yori. Então tinha toda essa questão aí também. Tinha a estratégia de você escolher os personagens e a ordem deles, isso eu concordo. Isso, e assim, uma coisa engraçada eu era gostava o Eiji, o nome dele. O Eiji, isso. Eiji, no 95. Isso, é só no 95 que ele apareceu, né? Time com o Yori lá. Yori e Billy. Isso. O meu personagem. É você, né, Billy, que tava com ele. O Billy era infernal, velho. Quem sabe que o personagem? Puta merda, velho. Aí virou youtuber, ficou uma bosta. Virou pai de família aí. Não, cara, o Kyo era o meu preferido, sabe? Aí era engraçado quando eu ia jogar com um amigo lá que gostava mais do Yori. Aí a gente colocava os dois por último pra eles se enfrentarem, sabe? Então a gente fazia meio que um roleplay ali. O Kyo versus Yori no final.
Tinha essa babaca. E só pra ver a animação dos dois, um contra o outro no início do round. O Billy falou desse esquema do jogo, comentou do Michael Bay também. Hoje em dia eu sinto muito que os jogos eles estão assim, eles partem muito, sai dessa coisa da estratégia e parte muito pro espetáculo, que é o que ele comentou. Por exemplo, eu jogo eu joguei o Final Fantasy VII Remake, eu não sabia o dano que eu tava dando, porque eu batia nos bichos, vinha saltando um monte de número na tela, eu não sabia se eu tava dando muito dano, pouco dano, não era aquela coisa bem da época do Final Fantasy VI, tudo que, eu dei 5.000 de dano, daí eu mudei uma arma, agora eu tô dando 7.000 de dano. Não, ali vinha uma coisa assim, um monte de número na tela que tu nem sabia se tu tava fazendo um resultado legal ou não, e no jogo de luta a mesma coisa. Hoje ficou uma coisa assim de uns combo louco assim que tu começa a bater no cara e tu perde aquela, vira um esmaga-botão assim, não é aquela coisa, eu achava bacana no primeiro Mortal Kombat, no Street Fighter 2, até no King of Fighters, no 94, tinha isso de você ter um pouco mais de estratégia, do esperar o cara dar uma abertura na defesa dele para você encaixar um combo, uma coisa assim. Hoje virou espetáculo demais, virou assim de você, quanto mais coisa louca acontecendo na tela, melhor assim. Eu vejo dessa maneira, pelo menos. Eu acho que isso aí é herança da série Versus mesmo, né? Lá no Marvel vs Capcom começou aquele negócio de time e ataque, que você dava o super especial com os dois na tela lá, que a magia era a tela inteira e era epilepsia para todo que era lado, né? Então, eu acho que veio dali. E para manter a chama da inovação, parece que eles estão usando isso, né? Eles não conseguem evoluir o jogo em si, e aí eles querem evoluir pirotecnicamente, sabe? É muito explosivo. O Marvel vs Capcom, o último que teve ali no Play 4, né? Que praticamente era, tu apertava o botão, só ficava repetindo o botão e ele ficava fazendo os golpes, os combos, as coisas. Não tinha aquela coisa de você fazer, você encaixar, não, é só esmaga o botão, vai apertando, ele vai encaixando os golpes. É o Marvel vs Capcom 3? O que ou o Infinity? 4, eu não lembro qual foi. É o Infinity, foi o último. Isso. Eu gostei do modo história dele, diga-se de passagem. Mas não, ele é realmente. Bacana, mas a jogabilidade eu achei meio ruinzinha. Não, péssimo. É o único jogo de luta que eu perco pro meu filho. Sério, ele fala pra mim, pai, vamos jogar Marvel vs Capcom Infinity. Eu, pô, filho, tem mais um monte aqui, não, vamos jogar ele. Eu falei, tá bom, então, vamos jogar. Mas o meu filho consegue ganhar de mim justamente por causa disso. Ele se adaptou muito mais ao controle frenético desse jogo do que eu. E com 40 anos de experiência. É bem isso. O Marvel é o Need for Speed e o Street Fighter é o Gran Turismo. Eu que gosto de jogo de corrida. Não tô dizendo qual que é melhor ou pior. Eu quero dizer no nível assim, um busca mais a precisão e o outro mais a velocidade, né? Digamos assim. É mais isso. E uma coisa que eu comparo, que a gente tava falando aí, Street Fighter versus The King of Fighters, que eu comecei a valorizar mais o Street Fighter, é que o Street Fighter preza pela qualidade, e esse é o termo, e o The King of Fighters está prezando pela quantidade. The King of Fighters, para surpreender, eles já chegam assim, a gente vai lançar o The King of Fighters 15, vai ter 50 personagens. Eu falo, cara, pra que ter 50 se todos eles lutam igual, vai ter o mesmo template de velocidade, sabe? Tipo assim, todos eles usam aquele mesmo... como se fosse o mesmo esqueleto, o mesmo template. Tipo assim, todos eles dão um soco na mesma velocidade, chute na mesma velocidade, esquiva deles tem a mesma velocidade. Pra que então ter 50 se é tudo meio igual? Fica tudo parecendo igual. No Street Fighter, quando eles lançaram 5, muita gente reclamou porque saiu com 16 personagens. Galera, pô, que bosta. Não, mas pô, os caras vão melhorando aos pouquinhos. Só que assim, cara, a esquiva de um é rápido. Aí, aquela pessoa que tem esquiva rápida, às vezes o pulo dela é baixo. Aí a Chun-Li tem um pulo alto. A esquiva, a velocidade, sei lá, é média. Mas ela anda pra frente devagar. Aí você pega lá, sei lá, Ibuki.
pula mais rápido, mas ela tem esquiva diferente, pô, mas o soco é rápido. O Ryu vai ter um soco lento, mas tem o chute... Cara, e você vê que cada personagem é único. Você pega no controle e joga com cada personagem, você sente que cada personagem parece que feito do zero. Aí você vai jogar o The King of Fighters. É uma pena eu estar falando isso, porque eu realmente amava a série The King of Fighters. E até hoje eu acompanho, assim, os lançamentos e tal, só que eu só não jogo tanto. Mas, cara, todos eles são iguais, tem o mesmo feeling. Todos os personagens. Você pega aquela Kula, que é aquela menininha magrinha, você pega o Máxima, que é o grandalhão. Cara, eles têm os mesmos timings de pulo, de velocidade, de esquiva. É igual. Então, pra que ter 50 se é tudo meio igual? Preferia que lançassem 20, bem construidinho, e fosse fazendo mais com o tempo. É isso que o Street Fighter me conquistou, né? Que, com o tempo, né? Me conquistou ao longo dos últimos anos aí. Isso, e ele aprendeu no Street 4 isso, né? Que o 4, se eu não me engano, também. Ou foram 16 ou 12 jogadores no início só. Ele era bem pequeno. Saiu no arcade, se eu não me engano, 17. Quando saiu o primeiro lá, saiu com 20 e pouquinho. Eles foram aos pouquinhos incrementando. Sim, mas é um desenvolvimento real do negócio, né? Mesmo, óbvio, que o Ryu, ele já tem toda a skill dele, tudo feito. Os caras hoje eles fazem um Ryu em 2 dias. Não demora mais que isso, sabe? Porque eles querem implementar um golpe a mais, mudar um efeito ou qualquer coisa, senão saía no mesmo dia. Mas os personagens que são retrabalhados realmente, que são colocados no jogo, a parte histórica do Street Fighter tem me deixado a desejar. Aquelas historinhas individuais do Street Fighter V lá dá vontade de chorar, mano, de vergonha. Mas a parte cinemática, que é o que tem me atraído ultimamente em todos os jogos que eu acabo me divertindo, é ótimo. A parte cinemática dele é muito legal, aquele negócio... o Mortal Kombat também tá animal, né? Se você for ver essa parte aí de cinema... Pena que eles fizeram a maior sacanagem do mundo, né? Que foi colocar metade da história como DLC, velho. Você compra o jogo e não consegue fazer final no jogo, mano. Tô doido com esse Mortal Kombat 11 aqui. A minha única crítica, assim, única não, né? Eu não joguei muito 11, mas quando eu vi aqueles especiais, cara, tipo assim, eu confesso que me incomodou um pouco, tá ligado? Tipo, o cara solta um especial. O Fatal Blow? É especial, né? Não sei se poderia chamar de especial. Mas, tipo assim, é um negócio que dá pra você soltar e tomar um café, comer um pão, tá ligado? Quando você voltar, vai estar rolando ainda. Mas isso começou no 10, né? Ele já tinha no 10, Tira toda a fluidez do jogo. Eu acho que pode ter um especial, uma encenação, mas o cara solta o especial, o cara pá, aí vai lá em cima, volta, não sei o que, você tem aí volta a jogar. Acho que tira, completamente a fluidez do jogo. Tem que ser um lance rápido. Se você soltou um especial, pode fazer uma encenaçãozinha? Pode, mas coisinha simples. Os caras fizeram aí, acho que aquela parte que mostra o crânio, tá ligado? Um soco no queixo e mostra o crânio, tipo, paralisa o jogo. Aquilo ali, eu falei, nossa, eu olhei assim, eu achei meio zoado, não curti não. Quebra o ritmo, né? Exatamente, cara, quebra o ritmo do jogo. Graficamente lindo, é lindo, mas no ritmo ele dá uma quebrada, realmente, concordo plenamente com isso. Mas de restante, assim, eu achei bem louca essa coisa de mim. O pessoal criticou um pouco, mas eu achei bem louca essa coisa de colocar o Rambo. Nossa, achei muito diferente. O Rambo, o Exterminador do Futuro lá. Cara, eu achei animal os caras fazer isso aí. Eu gostei, curti bastante. Ficou legal. E a cara deles, isso aí. O Rambo e o Exterminador do Futuro. Não, e o Coringa. Coringa, né? Pô, ficou legal pra caramba. Ficou muito bom. Samuel tá meio calado aí. Cadê você, Samuel? Então, tô aqui, eu tô ouvindo vocês comentarem de Street Fighter, The King of Fighters. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com
a The King foi a 95. A 94 eu fui ver um tempo depois. Nossa, vi aquilo, fiquei doido. Aquela quantidade de personagens. O realismo ali, né, na tela de fundo, que nem na tela do Takuma Sakazaki, que vai o elevador subindo até uma altura ali. Depois os caras vão começar a realmente lutar de fato. Aqueles combos ali que, minha nossa, que um cara que sabe jogar mesmo, que nem com o Kyoko Kusanagi, com o Billy Kane, que começa a soltar, gira o bastão e solta o fogo junto com o bastão. Achava aquilo ali muito louco demais. Esquema de você recuperar um pouquinho de energia também. Então, e achava muito louco. Fala de novo a parte do controle que cortou. Então, que eu tenho um caderno do controle do Super Nintendo, né? A versão europeia, que é aquela escrito Super Nintendo e os botões coloridos. Até uns dias atrás aí, sem brincadeira nenhuma, eu peguei os golpes na internet do KOF 95, tirei print e escrevi um por um os golpes de todos os personagens, de tanto que eu acho legal a série e lembrar um pouco isso também, né, dos cadernos cheios de dica e tal, enfim, que eu comecei a fazer isso, na verdade, com alguns jogos atuais, que é tanto comando, no Far Cry 4, no Days Gone, por exemplo, eu jogava, passava uma semana, 10 dias, às vezes por algum motivo, enfim, ia jogar de novo, algum comando eu já esquecia. Então eu falei, não, tem que começar do zero, tem que anotar tudo, porque é muita coisa. Aí me vem na cabeça também, não, vou anotar os golpes do KOF 95 também, que eu jogo mais ou menos, mas é aquilo, é bom você saber os golpes, que aí quando você vai lutar um contra outra pessoa, você já tem uma base, que apesar de depois ter KOF 96, 97, 98 e por aí vai, mas você já sabendo alguma coisinha já dá uma ajuda já. Ele meio que mantém, né, alguns comandos. Sim. Ó, gente, eu vou citar só mais um jogo, daí a gente vai comentar pra encerrar. Um jogo que eu passei a dar mais valor depois de adulto e que na minha infância eu não gostava tanto, mas assim, jogava, mas não gostava tanto como hoje eu gosto, que é os jogos do Super Mario, cara. O Super Mario World aí, que a gente gosta tanto, não sei se com vocês aconteceu a mesma coisa aí. Na infância da gente, a gente não dá bola pro Super Mario. É aquele jogo que vem lá com o Super Nintendo, a gente joga, gosta, mas na boa, assim, é um jogo que ninguém... não é o jogo preferido de ninguém, né? A gente jogava, como a gente até comentou no outro episódio, o futebol, ou jogava o Top Gear, jogava o Contra, o Street Fighter, e o Mario era aquela fitinha que ficava lá encostada, que geralmente assim, a irmãzinha, né, mais novinha gostava de jogar, e a gente não dava bola, era aquele joguinho padrão. E hoje eu olho pra trás e falo, não, cara, Super Mario, principalmente o Super Mario World do Super Nintendo, é uma obra-prima, cara, aquilo ali é o game design, assim, super bem feito, sabe? É igual lá a gente falando do Super Metroid. Eu hoje respeito demais, e esses tempos, faz 1 ano, 2 anos, eu peguei o Mario World no emulador do Game Boy Advance, peguei aquela versão do Super Mario World lá, o remake, né, o port, que tem umas coisinhas a mais e tal, cara, fechei 100% lá, pelo menos todas as fases, né, não zerei 100% de tudo. Pô, cara, me diverti demais, cara, e é uma coisa que na época eu não dava valor. Não sei se com vocês é a mesma coisa também, com os jogos do Mario. Eu tive Super Nintendo, o meu Super Nintendo foi aquele, acho que o que muita gente teve, que vinha aquele 2 controles e o Super Mario All-Star, né? Era aquele kit meio que básico, né? Aí, assim, pra você, até você ter outro jogo, você já... Mas eu acho que eu não zerei, viu? Zerei, se não me engano, zerei só o Super Mario 3 e o World. O restante eu não zerei, não. Meio que devendo aí, mas assim, é mais ou menos nessa linha aí mesmo. Você, sei lá, tem aquela pressa logo de conhecer os jogos diferenciados, né, que o console tem, e meio que deixa de lado, mas é um baita jogo. É sensacional. Eu tô sempre jogando, vira e mexe, eu tiro uma casquinha, né, mas é muito bom. Um também que eu praticamente não conhecia, que é um jogo sensacional, na minha opinião, é o Yoshi's Land, né? Na época, cara, eu acho que eu não joguei esse jogo na época. Eu tive o console.
engraçado, né? E é muito bonitinho o jogo, muito bem feitinho. É conhecido aí como Super Mario World 2. Né? Sim. Ele tem o level design muito bem feito, assim, cada fase você vê que o cara gastou tempo montando, cara. Eu tava rejogando também ele esses tempos, até, né? Eu tava nessa vibe de jogar os jogos 2D do Mario, cara. E cada fase é única. Assim, tipo assim, tem um design bem diferenciadinho. Cada fasezinha, você vê que os caras colocaram tempo. A Mario World tinha fase que você saía meio correndo, passava e não tinha desafio nenhum. Aí na próxima era super difícil. Aí na outra era uma fase muito curta, na outra muito comprida. Você vê que não tinha muito padrão. E a Yoshi Island, ela é bem balanceadinha. Cada fase tem mais ou menos a mesma duração. A complexidade vai subindo aos pouquinhos. Aí eles vão colocando elementos novos, né? O Yoshi fica meio bêbado, né? Numas fases. Ela pega uma sementinha meio doida. Tem uma outra que tem uns negócios que você tem que jogar um baldinho no chão e andar nele. Na lava, tem uns que você tem que fazer uns puzzles com os ovinhos lá, batendo nos lugarzinhos certos. Cara, é muito inteligente o jogo, muito bem feitinho. Eu acabei jogando um pouco de cada um. Como a gente tem um emulador do Citra aqui também, né? Eu não tenho 3DS, infelizmente. Mas aí eu jogo pelo Citra. O do Citra também é coisa linda, viu, cara? O Yoshi's Land do Citra, recomendo aí pra quem não jogou ainda. É muito bonitinho, muito bem feitinho. O do Citra, eu acho que o Nintendo DS também tem um, né? Acho que tem. O Game Boy Advance também tem. Acho que quase. Que foi o remake. O do Game Boy Advance foi o remakezinho da versão do Super Nintendo. Beleza? Gente, pra encerrar, vocês querem comentar mais alguma coisinha? Algum outro jogo? Alguma coisa rápida? Alguém tem mais algum? Beleza, gente. Gente, então vamos encerrar aqui. Quero agradecer aí a presença do Carmelo, Samuel Oliveira, Laércio e o Billy. Gente, valeu pelo papo aí. Quero agradecer, vocês estão convidados aí para os próximos episódios, viu? A gente vai se conversando aí no grupo. E o tema que for legal para cada um aí, a gente combina e entra e bate papo aí. Beleza, pessoal? Falou. Então, até mais. Obrigado.